docente Leonardo Finelli, discentes Érica Vieira Costa e Tamana Sabrina Alves Mendes. História de vida. Paulo Freire foi um educador brasileiro, criador do método, inovador do ensino da alfabetização para adultos. O seu método foi levado para diversos países. Paulo Freire, ele nasceu no Recife, Pernambuco, no dia 19 de setembro de 1921, filho de Joaquim Freire e capitão da Polícia Militar, e de Erdertrudes Neve Freire. Paulo Freire, ele morou na cidade do Recife até 1931. Depois desse período, foi viver no município vizinho do Jordão dos Garapés, onde permaneceu durante 10 anos. Em 1993, Paulo Freire se ingressou na Faculdade de Direito do Recife. Depois de formado, Paulo Freire continuou atuando como professor de português no Colégio Oswaldo Cruz e de Filosofia da Educação na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Pernambuco. Em 1947, foi nomeado diretor do setor da Educação, Cultura e Serviço Social da Indústria. Em 1955, junto com outros educadores, fundou no Recife o Instituto Capipuíbe, uma escola inovadora que atraiu muitos intelectuais da época e que continua em atividade até os dias de hoje. Obras de Paulo Freire. Pedagogia do Oprimido. Um livro lançado por Paulo Freire em 1968, uma das mais importantes obras da educação e do mundo, que foi constituída das suas experiências como educador, vivida durante os anos passados no Chile. Olha, esse livro, Pedagogia do Oprimido, onde demonstra sobre a luta das classes, porque o ensino, como foi relatado na História de Vida de Paulo Freire, que é sobre um ensino de pedagogia, é um ensino voltado para adultos, onde as suas experiências, porque ele percebeu que através onde pegou a realidade do aluno e pegou a realidade e as experiências do professor, ele percebeu que foi um ensino mais eficaz, onde absorvia, e através desse ensino foi constituído, ele escreveu a obra Pedagogia do Oprimido. Outro livro, Pedagogia da Autonomia. A obra Pedagogia da Autonomia são saberes necessários da prática educativa, que foi a última obra publicada em vida pelo educador. Ao longo do livro, o pedagogo resume as questões em que motivaram, ao longo da sua vida, discutir os aspectos chaves da educação, como, por exemplo, o fato que ensinar não é apenas transmitir o conhecimento, porque para ele o ensinar era algo mais, era onde você ajudava o seu aluno a ter algo, um ser pensante, um ser ativo, que se colocar ativamente na sociedade, se impor, ter os seus direitos. A educação segundo Paulo Freire. Paulo Freire criticava a ideia que o ensinar é transmitir os saberes, porque para ele a missão do professor era possibilitar a criação ou a produção do conhecimento, porque a criação e produção do conhecimento, onde instigar o seu aluno, onde pegar as experiências, ele perceber, ele ter aquele tio que eles falam, e pegar as experiências do aluno, né? Porque esse ensino é voltado para as experiências sobre coisas, e pegar as experiências do aluno e absorver essas experiências e fazer que seja um assunto, vire um assunto voltado para a escola. Fazer e produção do conhecimento. Seu aluno
produzir, ele ter dar a base para o seu aluno, ter aquela capacidade de ter uma autoaprendizagem. Ele se aprender, ele vê, olha, isso está isso que foi passado na escola pode ser relacionado a isso na minha realidade. Mas ele não conservava a concepção que o aluno precisa apenas que lhe seja dado, facilitado as condições para uma alta aprendizagem. Para Paulo Freire, previa o professor um papel diretivo e informativo. Portanto, ele não pode recusar a exercer autoridade. Segundo o pensador pernambucano, o profissional da educação deve levar os alunos a conhecer os conteúdos, mas não com a verdade absoluta. Então, porque para Paulo Freire, a educação, ele colocava o papel diretivo e informativo para o professor, diretivo, ser um ensino que seja direto, focado, informativo, sem informal de uma coisa que pode ser voltada para as realidades do aluno, algo assim. Paulo Freire, ele dizia que ninguém ensina nada a ninguém, mas as pessoas também não aprendem sozinho. Isso é uma das frases de Paulo Freire, porque o homem se educa entre si, mediado pelo mundo. Ele escreveu. Isso implica que no principal fundamental para Freire é que o aluno, alfabetizado ou não, chega à escola levando a sua cultura, em que não é melhor nem pior do que o do professor. E em sala de aula, os dois lados aprendem juntos, um com o outro. E para isso é necessário a relação, seja afetiva, democrática, gerando a todos a possibilidade de se expressar. Por quê? Afetiva, quando você tem afeto a uma pessoa, é muito mais fácil de você apegar. É a mesma coisa dentro da sala de aula, onde você tem um professor que ele é afetivo, ele é democrático, onde ele escuta todos, tenta escutar, mas lógico, o aluno respeitando a autoridade do professor, e o professor respeitando a liberdade do aluno também, que seja um ensino democrático. Isso é muito mais, isso fica muito mais palpável, mais fácil, onde de você ajuda o seu aluno e o seu aluno te ajuda, como foi colocado aí, que lado a lado, juntos, porque o professor ele aprende e o aluno também. E isso é muito importante. E o método de Paulo Freitas. Paulo Freitas, ele definia a educação preocupada com os problemas do nosso tempo, com o desenvolvimento da consciência crítica. Então, preocupada com o nosso tempo. Então, o foco de Paulo Freire, ele colocava isso, algo muito importante, ele queria um ensino também onde fazia que o aluno venha pensar, onde ele tenha a consciência crítica, desenvolveu consciência crítica, um ser pensante, um ser onde ele se posiciona. O seu método foi desenvolvido na década de 1960, com a estratégia para a alfabetização de adultos, popularmente conhecido como método de Paulo Freitas. Possui fundamentação humanista ao vinculada à educação como algo criador, à medida em que proporciona ao indivíduo autonomia, consciência crítica, a capacidade de decisão. Então, isso é algo muito importante, a capacidade de decisão, onde um ser pensante, um ser ativo, consciência crítica, onde ele tem a capacidade de se posicionar. Em decorrência dessas preocupações
De acordo com o método de Paulo Freire, o processo educativo ocorre e está centrada na mediação educador e educando. Ao educador, cabe mostrar ao educando que ele traz consigo uma gama de conhecimento, orientando as suas experiências, e ao educando, auxiliar tarefas de organizações desses conhecimentos, relacionando os saberes trazidos pelo educando com os saberes escolares. Então, colocar as experiências do aluno com as experiências escolares, onde fica mais palpável, onde fica mais fácil de ensinar esse aluno, ensinar e dar caminhos alternativos a esse aluno a conseguir o seu conhecimento. Assim, o aluno educando melhora a possibilidade de autonomia, conseguindo participar mais ativamente do processo da aprendizagem, consequentemente maior essa autonomia a serem também a perspectiva da participação ativa na sociedade. Um ser ativo, como é colocado, um ser pensante, um ser onde se posiciona, que tem o seu posicionamento na sociedade. E ao trabalhar o pedagogo, baseado nesse método, parte de uma investigação temática para vinculação do universo, vocabulário do aluno e dos modos da vida, costumes da região, como o objetivo de perceber como o aluno se sente na sua realidade. A partir desse envolvimento, define um tema gerador e geral, e as demais tematizações a serem trabalhadas através da ilustração em que representam os aspectos realizados na concepção de afim, subter a demanda em que devolve a problematização da situação vivida, onde o professor vai basear como o seu aluno, respeitando o seu aluno, a vivência do seu aluno na região, porque muitas regiões, porque cada um tem o seu jeito de trabalhar, sim, seu método, mas colocando isso junto com a realidade do aluno, algo que fica muito, muito melhor. Ao trabalhar a aprendizagem dessa maneira, o método envolve, ao promover orientatoriamente a relação educador e educando, valorizando a cultura e a sua oralidade, partindo desses princípios em que o educando é um sujeito da própria aprendizagem, na qual ele já chega à escola possuindo um conhecimento da sua linguagem, da sua cultura, promovendo a sua aprendizagem em que ocorre coletivamente e que se dá conflito entre o conhecimento antigo e o conhecimento novo, onde associa o ensino novo com o ensino velho, onde dá uma bagagem muito importante para a sua realidade, para o seu aprendizado. Portanto, a visão de Paulo Freitas, a educação deve ser capaz de promover autoconfiança a toda a ação educativa, que deve ser um algo contínuo da recriação e da reciclação significativa, enquanto a condição da participação para uma educação concentrada e liberada entre perspectiva contínua da dialógica, da reflexão sobre a ação como objetivo de uma ampla da visão do mundo e partindo ativamente do indivíduo em todas as esferas da sua sociedade. A pedagogia da esperança. Uma obra de Paulo Freire intitulada Pedagogia da Esperança,
um reencontro com a pedagogia da autonomia do oprimido, constituído da 4 momentos, nos quais se compreende em um complexo relacionado à experiência, formação, à inspiração das ideias e do autor para a constituição das suas pedagogias. E a esperança é resultada na primeira palavra de Paulo Freitas, como algo entre o sonho e a realidade, assumindo nesse princípio estipulado a competição de promover a necessidade da esperança, tendo o seu espaço na educação, pois, através da sua relação histórica, econômica, social, perceptiva, a realidade importante em que, mesmo tendo a passado que não é inegável, em que vivemos no dia de hoje, um momento de luta por um mundo melhor, o autor remonta às experiências vividas desde a infância e adolescência até o início da sua carreira no CEPS, onde relaciona em que foi nessa etapa da sua vida que a pedagogia da oprimido começou a fluir. A partir dessa angústia, a saudade, o autor compreende em que precisa disciplinar as dores e os sentimentos para que desperem não é implica sobre a sua vida humana. Então, como foi colocado aqui, a esperança ele coloca, porque a esperança é algo muito importante e ainda mais onde foi colocado sobre o sonho, um sonho entre o sonho e a realidade, o sonho e a realidade, porque é um sonho onde ter um ensino que ambos tenham conhecimento, todos tenham conhecimento, mas a realidade, infelizmente, naquele momento, era uma realidade onde a educação era voltada muito fechada e era de uma forma padrão. É por esses e outros que Paulo Freire define que o professor é mais do que simplesmente um professor. Ele é um alfabetizador. Acima de tudo, é um educador. Um educador. Por quê? Porque o professor, ele ensina para a vida, para todas as espécies, para todos os âmbitos, vamos dizer assim, onde ele ensina, pode ser definido o ensino, assim, o ensino, porque coloca, ó, simplesmente, não é simplesmente um professor, tudo é um educador, porque ele educa, ele, como foi, se colocasse assim, se colocar um professor, vamos dizer, na educação infantil, o professor, ele está ajudando o seu aluno também, ajudando o seu aluno a ter, se é um professor ativo, vamos dizer, ele dá o seu aluno a possibilidade de ter o seu posicionamento, a consciência crítica, onde faz o seu aluno a ser algo, não um ser assim conformado com tudo, mas que saiba questionar, que saiba colocar-se ativamente na sociedade, partindo de um princípio que o educando traz consigo experiências feitas em que, segundo o autor, é um conhecimento já adquirido das pessoas. É fundamental o educador estabelecer uma troca de experiências mediante alguns aspectos da educação, mediada alguns aspectos da pedagogia do oprimido e que norteia a pedagogia da esperança, que está associado à junta, tais como alfabetização para a vida, luta pela classe, educação crítica, leitura do mundo, linguagem, processo da educação, processo do mudanças, percebe-se que a esperança motiva
nesta obra é a mesma que o autor possibilita a escrever a pedagogia do oprimido, porque estão interligados, porque o livro Pedagogia da Esperança e o livro Pedagogia do Oprimido, eles estão associados isso, onde o Paulo Freire ele coloca sobre a educação crítica, sobre a luta pela classe, algo muito bacana e importante, que nos ajuda até os dias de hoje, né? A essa situação se define a terceira etapa da obra, onde Paulo Freire remonta por que se trabalha uma educação voltada aos oprimidos, pois, para ele, a educação deve preparar preparar o educando para a vida, numa proposta de transformação da realidade do oprimido em que vive na sociedade atual. Por quê? Porque a educação, ela transforma, como a educação ela transforma, porque através da educação você pode mudar a sua realidade, onde se a sua realidade ela é uma realidade difícil, mas você pode mudar através da educação, adquirindo conhecimento, se evoluindo a cada dia mais e mais. E agora continuaremos dando seguimento ao trabalho. Madalena Freire e aprendizagem profissional. História pessoal. Madalena Freire é filha de Paulo Freire e, como tal, sofreu grande influência de seu pai e seus escritos na constituição de sua teoria pedagógica. Assim como pedagoga, preocupada principalmente com a educação infantil, com uma sólida formação acadêmica, Madalena Freire escreveu vários livros e publicou vários artigos, nos quais estão registradas suas preocupações com as práticas pedagógicas, com a formação dos professores e os processos da avaliação na educação infantil. Seu trabalho mais famoso é o livro A Paixão de Conhecer o Mundo Escrito. A partir de sua experiência, também deu a Madalena Freire a oportunidade de fundar o espaço pedagógico em um centro de formação de professores, em São Paulo, do qual estão organizados alguns grupos de discussão sobre a situação da infância e da educação no Brasil de hoje. O vínculo de Madalena Freire com a educação, porque entende a educação como um processo político-pedagógico, que tem como mola mestra a paixão que o professor deve ter pelo ato de ensinar, o que o aluno deve descobrir as coisas do mundo. Que o querer bem, o amor, ele rege a sua interação com o mundo. Muito pouco entenderam, ou ainda não o entendem. Sobre essa sua convicção, é preciso querer bem para educar, aprender e ensinar. O afeto, desse modo, ele passa a ser percebido na obra de Madalena Freire, como uma herança deixada por seu pai, em suas reflexões sobre a prática pedagógica. Porque podemos afirmar que, para Madalena Freire, o educador também é o grande responsável por colocar em prática o processo educacional de forma prazerosa. Porque o professor também é o cientista que se apoia nos métodos de investigação científica, na estruturação de suas práticas pedagógicas, sendo também político que deve se responsabilizar por colocar sua prática pedagógica em prol de uma determinada classe social. Para Madalena Freire, o conhecimento sobre algo, ele só se faz por meio de rigor que o professor tem que colocar em suas práticas, que é investigando, pesquisando e buscando sempre mais. O legado de Paulo Freire. Para tanto, se faz necessário que o professor assuma uma postura cientista, investigador do processo educacional, atuando com base em sua observação, registros, que não podem deixar de ser feitos por nenhum educador comprometido com sua atuação, planejamentos e comparações, não sobre a capacidade dos alunos, mas sobre si sua própria prática. Que a pesquisa
em sala de aula pode se tornar uma grande aliada ao processo de ensino. A aprendizagem no ensino fundamental, essa deve ser uma postura do professor, pois segundo Freire, em 2001, não existe pesquisa sem ensino e nem ensino sem pesquisa. Isso porque a aprendizagem possibilita, segundo ele, as experiências de prazer, de sofrimento, de dor, de alegria, de medo e de frustrações. Porque o aprendizado, o comportamento e das emoções na infância, essas experiências têm como aprendizado o que o aluno sente, o que sente prazer. O aprendizado no comportamento e das emoções na infância, essas experiências têm como aprendizado que o aluno ele sente prazer em estar todos juntos. A questão da cooperação. A aprendizagem só se faz nas trocas constantes que realizamos com o meio, e nele necessariamente com os outros ao nosso redor. Outro ponto importante relacionado à questão da cooperação refere-se ao desenvolvimento da noção de regras com as crianças, incluindo-as em discussões nas quais perceba a autoridade do professor, mas que também seja facultado a elas a possibilidade de ser ouvidas em suas questões. Que para Madalena Freire, sozinhos, conseguimos alcançar apenas o nível do estudo, mas para alcançarmos o nível da construção do conhecimento, é necessário que estamos em grupo, em relação que na escola tem como mediador o professor. A questão da cooperação. A aprendizagem só se faz nas trocas constantes que realizamos com o meio, e nele necessariamente com os outros ao nosso redor. Que para Madalena Freire, sozinhos conseguimos alcançar o nível do estudo, mas para alcançarmos o nível da construção do conhecimento, é necessário que estejamos em grupo, em relação que na escola tem como mediador o professor. Outro ponto importante relacionado à questão da cooperação refere-se ao desenvolvimento da noção de regras com as crianças, incluindo-as em discussões nas quais percebam a autoridade do professor, mas que também seja facultado a elas a possibilidade de serem ouvidas em suas questões. Que o lugar do educador, nesse contexto, é de, na relação com o grupo, mediar a relação de aprendizagem. O que acontece muitas vezes é a compreensão errada dos professores em que por terem mais conhecimento sobre determinado assunto que seus alunos podem ser autoritários, colocando-se diante daqueles de maneira hierarquizada, deixando o poder magistral que todos já conhecemos um dia. Dos métodos na maneira de ordenar, organizar, construir a disciplina, bem como na maneira de escolher os pressupostos teóricos, que deve ligar o processo educativo com a sociedade política. A educação, ela tem, igual aqui fala, que dos métodos na maneira de ordenar, que aqui fala que dos métodos é na maneira de ordenar, que a gente tem que ordenar, organizar e construir a disciplina, bem como na maneira de escolher os pressupostos teóricos que devem ligar o processo educativo com a sociedade política, que é aquilo que vamos passar para o aluno. Por exemplo, a noção de educação
como arte o centro de interesse dos trabalhos em grupo, que a educação ela tem como arte e fala sobre que essa arte é a arte de educar. Ele é um instrumento pedagógico para a efetividade de uma educação para a cidadania. Então, para a gente ensinar, tem que ter a efetividade do professor e do aluno. Não adianta a gente ensinar e não ter uma ligação ali com o aluno. Assim o aluno não vai aprender. Então tem que ter ligação entre o aluno e o professor. Igual que fala, permite refletirmos sobre as práticas pedagógicas permanente o desenvolvimento do trabalho escolar. Que assim, que o trabalho em equipe, que são o trabalho em equipe e em grupos. Assim, igual aqui fala, que assim uma aula ou encontro educativo torne-se a uma prática pedagógica. A escola é um lugar de crescimento permanente. Principais publicações de Madalena Freire. A Paixão de Conhecer o Mundo, Relatos de uma Professora, São Paulo, Paz e Terra, 2003. Observação, Registro, Reflexão, Instrumentos Metodológicos. Madalena Freire com contribuições de Fátima Camargo, Juliana Davini e Miriam Celeste Martins. São Paulo, Espaço Pedagógico, 1996, página 63. Avaliação e planejamento, a prática educativa em questão, instrumentos metodológicos, Madalena Freire, Juliana Davini, Fátima Camargo e Miriam Celeste Martins, São Paulo, Espaço Pedagógico, 1997, página 88. Grupo Indivíduo Saber e Parceria, Malhas do Conhecimento, Madalena Freire, Juliana Davini, Fátima Camargo e Miriam Celeste Martins, São Paulo, Espaço Pedagógico, 1997, página 63. Bom, agora para complementar o nosso trabalho, vamos passar um vídeo. Vinculadas às propostas de educação de Paulo Freire, essa tendência progressista de educação foi construída a partir dos trabalhos com educação popular. Na maioria das vezes não amarrada ao ensino escolar. Contudo, muitas das propostas sugeridas por essa tendência tornaram-se referências para o processo de reflexão e crítica das práticas pedagógicas, desenvolvida pela educação formal. Por sua vez, é fundamental explicitar que a pedagogia libertadora entende que a educação tem um papel primordial de transformação da sociedade, iniciando já nas relações sociais estabelecidas em seu campo. A educação tem o papel principal de libertar o homem da sua opressão, do lugar de oprimido, ou seja, ela é uma ferramenta de igualdade social. Tem a função de torná-lo autônomo, sendo a autonomia e liberdade as bases da teoria de Paulo Freire. A proposta de Freire era de que não se utilizassem as cartilhas na alfabetização do estudante adulto. O ensino deveria partir das situações concretas da própria realidade do aprendiz. Paulo Freire foi um homem coerente, autônomo e um pensador livre que chamava de educação bancária as práticas de ensino verbalistas, que se preocupam com a transmissão mecânica de conhecimento em que o professor deposita o saber e o aluno percebe. Paulo Freire dispensa conteúdos tradicionais, prontos, reflete sobre essa educação e a chama de educação bancária, que transmite os conteúdos e estes ficam retidos no aluno. Os conteúdos são colocados para dentro da criança, não como uma ação reflexiva, mas sim como um depósito de informação, de conhecimento, e não como construção de conhecimento. A pedagogia libertadora traz um conteúdo diferenciado, propõe uma metodologia que faz com que seu aluno questione a realidade que vive. Freire diz que, primeiro, ele precisa tomar consciência de si, e para isso passam por um processo de diálogo, onde discutem as experiências de vida entre si, e a partir daí começam a ter consciência da sua realidade. Os conteúdos são tirados da própria vivência do aluno, e então são levantados os temas geradores, e as palavras geradores, retiradas do cotidiano do aluno, ou seja, se o aluno trabalha na construção civil, palavras como tijolo e cimento podem aparecer, e são essas palavras geradores. E a partir delas, o educando leva o aluno a pensar na sua realidade, o seu lugar nela e o mundo à sua volta. O processo de aprendizagem se dá pela codificação e decodificação, onde o foco é a problematização da situação,
que ocorre pelo esforço de compreensão do vivido, até chegar em um nível mais crítico de conhecimento e da sua realidade, sempre através da troca de experiência em torno da prática social. O papel da escola nessa tendência trabalha na educação não formal, usada na educação de adultos e na educação popular. É uma atividade onde professores e alunos, através da realidade em que vivem, aprendem e extraem um conteúdo de aprendizagem de transformação social. A consciência da realidade para a transformação social questiona a realidade das relações com o homem, com a natureza e com os outros homens, visando a transformação. Dessa forma, é uma educação crítica. A relação professor e aluno deve ser uma relação horizontal, ou seja, de igual para igual, onde ambos aprendem e ambos ensinam. É uma troca de conhecimento, em um processo democrático em sala de aula. Um importante critério é o de bom relacionamento e de total identificação com os envolvidos. Nessa relação, o professor é o coordenador de debates e se adapta conforme as características e necessidades do grupo, e o aluno é um sujeito ativo